Então vamos lá. Para poder testar, na verdade, basta eu rodar o arquivo conexão, tá? Então eu vou vir aqui dentro do meu localhost barra financeiro barra o nome do arquivo, que é conexão.php. Se ele rodar e não mostrar nada, perfeito, a sua conexão está funcionando. Vamos forçar um erro. O localhost, por exemplo, com 2 T's, ele vai ficar tentando buscar aqui, ó, aquele banco de dados, aquele servidor, né? Por enquanto ele está buscando o servidor e não vai encontrar, tá? E vai me retornar alguma informação aqui falando que não foi possível comunicar com esse servidor localhost. Agora, se for um erro, por exemplo, no usuário, ele vai falar que não existe esse usuário root dentro daquele servidor local. Não existe mesmo. Com 2 T's não existe. É um usuário com 1 T apenas. Então, ele vai explicar para você o motivo do erro e vai te mostrar, né, aquela mensagem ali, ok? Deixou tudo correto aqui, obviamente ele não vai mostrar nada, tá? E é isso que eu quero, não quero que ele retorne nada não, conectou, beleza, se der erro me mostre. Mas eu posso fazer o tratamento desse erro, então eu vou utilizar um try aqui, vou pressionar tab para ele criar a estrutura do try catch, e aqui dentro do try eu peço para ele rodar a conexão. Se ele encontrar algum problema, ele cai na exceção, que é esse cat. Então, se ele cair na exceção, eu peço aqui para ele exibir na tela, o eco sempre para exibir na tela, tá? Não foi possível conectar ao banco de dados. Ele vai me dar essa mensagem aqui. Só que essa mensagem por si só, ela fica um pouco vaga, tá? Porque ele dá essa mensagem, mas não te explica o porquê. Então eu vou colocar aqui 2 quebras de linha, que são 2 tagzinhas HTML que eu posso passar perfeitamente dentro de um bloco PHP. E aqui embaixo eu coloco o motivo do erro. Então eu faço o seguinte, ou melhor, vamos concatenar, né, 2 quebras ali, aí eu coloco aqui, ó, o ponto e a variável que é o erro, tá? Essa que foi declarada aqui em cima. Quando eu salvar e tiver algum problema aqui, vou voltar o root com 2 T's e vou mandar atualizar, ó, ele vai me falar, não foi possível conectar com o banco de dados. E logo abaixo está o motivo explicando aquele erro por qual não foi possível. Vou tirar fora isso e vou voltar para o conexão. Então, o tratamento de erro nessa questão é muito importante. Uma outra coisa que eu julgo interessante também para você colocar na sua conexão é isso aqui, ó, essa função data default time zone set. Aliás, aqui deu get é o set, para você poder definir um local de onde você está acessando o banco de dados, tá? Para quem tiver no fuso horário normal de Brasília, pode utilizar América barra São Paulo. São_Paulo. Para quem tiver, acho que em Manaus é diferente, tem também um fuso horário para Manaus, ok? Então é só trocar isso aqui para Manaus. Se você tiver em outro país, em outro local, busca essa função aqui no Google, que ele vai te mostrar as opções que você tem aí para você poder fazer inserção. Para que isso? Porque às vezes eu estou inserindo um registro, vamos supor na hora que nós tivermos que lançar a conta a pagar. Só que aqui já são 10 horas da noite. Né? Então, assim, se eu não tiver com esse time zone aqui definido, ele pode pegar um horário, por exemplo, dos Estados Unidos e lançar com base naquela data. Tá? Então, eu lancei uma conta dia 11, né? Mas ele está colocando ela como dia 12. Bem que eu acho que o fuso horário lá é antes daqui. Mas é um exemplo para vocês poderem entender que se você não definir o seu banco de dados estiver configurado, o seu servidor, na verdade, do banco estiver configurado para outro local, ele vai salvar conforme o local que estiver lá. Tá? Então, aqui eu estou setando para ele, passando para ele o local onde ele tem que trabalhar. Beleza, isso serve tanto para passar dados quanto para buscar dados do banco. Tá? Agora, a minha index vai precisar de consumir essa conexão do banco de dados. Por quê? Porque quando eu entrar aqui no login, vou voltar para a tela do login aqui, ó. Eu quero que automaticamente, caso ele não tenha um usuário administrador, ele identifique para mim o e-mail que estiver aqui, ó, dentro do config.php, aqui dentro, ó, e crie um usuário administrador a partir deste e-mail. Ok? Então, isso caso não tenha nenhum, né? Porque senão ele vai ficar criando duplicadamente ali vários usuários. Então, eu preciso que, em vez que ele busque o config, ele busque a conexão. Aí você fala, ué, mas você acabou de falar que vai utilizar esse e-mail aqui para ele criar, né? Ele não vai precisar de utilizar o config para poder verificar qual e-mail está aqui? Claro que vai, mas nós já temos o config dentro da conexão. Então, eu não preciso passar ele novamente. Significa que, se eu chamo a conexão, eu também automaticamente chamo o config, tá? Então, eu não preciso de colocar duas requisições aqui, ó. Somente chamando a conexão, eu já tenho dentro dela o config.
Tá tudo feito. Então tá pronto aqui para nós podermos utilizar. Aqui então nós vamos começar a criar o usuário administrador, caso ele não exista. Próxima aula eu já começo então com o primeiro comando de inserção aí no banco de dados.